Nosso programa Escola Bíblica está de volta. Nesse segundo bloco, vamos continuar falando sobre a multiforme sabedoria de Deus, como Deus distribui esses dons maravilhosos à sua igreja. Há um ponto muito importante aqui, meus irmãos, que eu gostaria de realçar, a título de compreensão, é que a gente deve entender que os dons espirituais, os dons dados por Deus, digamos assim, são muito mais além daquilo que está previsto aqui, por exemplo, na primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, e também lá em Romanos, capítulo 12. A Bíblia nos dá a entender que Deus, ele agindo de muitas formas, também concede múltiplos dons à sua igreja. Por exemplo, a própria graça de Deus é um dom. A própria vida eterna, a Bíblia diz que é um dom gratuito. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Quando a gente vai lá para Tiago, no capítulo 1, meus irmãos, no versículo 17, Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, esses dons maravilhosos, dons perfeitos, vêm de Deus para nós. Deus, ele vai dotar as pessoas de dons naturais, através dos quais elas podem trabalhar, podem criar, podem se tornar instrumentos na sociedade. Mas existem dons espirituais, que são capacitações dadas pelo Espírito de Deus para cumprimento de uma missão aqui na terra, o cumprimento da igreja, que é anunciar o Evangelho, anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. E eu quero aqui passar a palavra ao evangelista Wallach, que vai continuar nos falando um pouquinho também dessa perspectiva que nós somos despenseiros de Deus, né, evangelista Wallach? Que interessante essa palavra, né? Perfeito, pastor Marcos. Nós estamos falando aqui de uma sabedoria multiforme, de dons multiformes. Como o pastor Marcos bem já falou agora há pouco, nós tratamos de dons no sentido estrito, ou estrito senso, de pelo menos 9 dons espirituais, dos quais você já conhece, já ouviu falar aqui. A palavra da sabedoria, da ciência, a fé, a operação de maravilhas, curar, a profecia, dom de discernir espíritos, interpretação de línguas e variedade de línguas. Mas nós temos outros dons em sentido amplo, como o pastor Marcos acabou de falar. Dentre eles, o dom do amor, o dom da filiação divina, o dom do batismo com o Espírito Santo, de crescimento, o ministério da reconciliação, o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, são muitas variedades. Mas, por conta dessas múltiplas variedades, nós temos que também analisar o despenseiro, o oikonomos, né? O administrador, o gerenciador desses dons, que serão vocês, os crentes da igreja, seremos nós, né? Então, desse ponto de vista, Deus também, na sua sabedoria multiforme, ele utilizando-se do Espírito Santo para conhecer o coração de cada um e a capacidade de cada um de receber esse dom, ele vai trabalhar em cima desse despenseiro, que também é como um administrador. Em alguns programas pretéritos, nós tratamos desse dispenseiro como aquele que cuida da despensa, da cantina, né, da chave da cantina. E o dispenseiro é esse, que com responsabilidade deve estar ali a bem administrar. O bom despenseiro, o bom administrador desse dom. E dentre algumas características, o comentarista da revista trouxe para nós leitores, do ponto de vista do fundamento bíblico, algumas dessas virtudes. E ele trata do bom despenseiro. E em Hebreus 13:2 diz assim: servi uns aos outros, não vos esqueçais da hospitalidade, por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. E ele traz aqui uma das características, que esse despenseiro ele tem que ser hospitaleiro. E o escritor bíblico aqui de Hebreus, ele deixa bem claro, para que nós tenhamos essa cautela, para que nós possamos receber bem, sem ver a quem. E nessa perspectiva, o escritor bíblico
nos traz um exemplo, inclusive, de pessoas que recepcionam anjos sem ao menos saber. Nós também temos que ter o bom despenseiro, e esse texto você conhece porque nós tratamos muito aqui nas lições. Está em 1 Pedro 4,10. Diz assim: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, nós percebemos, meus irmãos, que essa situação do despenseiro é uma situação de responsabilidade. E nós trataremos logo um pouco à frente sobre isso, sobre essas características da responsabilidade. Nós temos que saber como tratar esses dons que recebemos de forma gratuita para lutar, para labutar nessa milícia para o qual somos convocados. Então, dentre esses outros textos bíblicos, nós temos também um em Tiago 2,9, que diz assim: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Ou seja, esse despenseiro, ele também tem que utilizar esses dons para abençoar a todos sem qualquer distinção, sob pena de estar cometendo, incidindo num pecado. Então, é relevante esse tópico, é importante para que nós possamos compreender a responsabilidade que você tem com esse dom que você recebeu de forma gratuita e a forma como você vai utilizar para abençoar os membros da sua igreja. Glória a Deus. Verdade. Esse despenseiro aí, evangelista Wallach, interessante que o nosso comentarista aqui também ele fala que ele deve administrar esses dons com sobriedade, né? Interessante, ou seja, ele não pode perder esse controle, esse bom senso, né? Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio espiritual, administrar a igreja com muito cuidado, né? Quando ele lembra aqui que o bispo, né, por exemplo, aqueles que são os pastores, devem ter muito cuidado, não devem ser dados ao vinho, exatamente para não perder esse equilíbrio, né? A sobriedade, a vigilância e assim poder ser usado por Deus de acordo com o que Deus ele quer. Antes de passar ao pastor Elias, eu gostaria só de ler um texto rapidamente aqui para a gente relembrar o que já estudamos nesse trimestre, que está em Romanos 12, né, pastor Elias? Romanos 12, versículo 5, evangelista Wallach, ele vai falar sobre essa multiplicidade de dons também. Ele vai dizer assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Lá na frente ele vai falar sobre o dom do amor, o dom supremo, nessa dádiva maravilhosa que vai nortear todos os demais dons, e o uso dos dons, né, pastor Elias? De fato, é uma perfeição aqui, né? A gente começa a estudar o tema, a gente percebe, a gente vê um Deus perfeito por trás de tudo isso, né, pastor Elias? Nessa concessão de dons que Deus também faz em relação à igreja, né? Isso mesmo, pastor Marco. Nós vemos que a manifestação dos dons, que são dons sobrenaturais. O senhor falou que existe dons naturais e existe os sobrenaturais também, que obviamente se subdividem aqui em 3 classes, que são os espirituais, ministeriais e assistenciais, voltados para os de serviço. Nós vemos aqui que uma das características básicas dos dons aqui, como um todo, é o serviço e também a pluralidade, a coletividade, a mutualidade, né? Serve uns aos outros. E essa maneira esse aspecto é muito importante de se evidenciar, porque há muitas pessoas que, quando são usadas por Deus, quando são instrumento na aplicação desses dons, que na verdade
o dom não é da pessoa, nós somos só despenseiro. E a ideia de despenseiro aqui é aquele que cuida de algo que não é seu. Então, os dons não são nossos. A concessão é que Deus concede, né? E nós vemos que há muitas pessoas que olham de uma maneira e têm uma visão equivocada. Às vezes pensa que os dons lhe tornam superior aos outros irmãos, aos outros crentes. Pensa que faz parte de uma elite, pensa que faz parte de um grupo seleto propriamente dito por ter dons espirituais ou dons ministeriais, e não é para isso. O acompanhado disso, pelo menos, tem que vir o amor, né? Que é um dom também, já foi citado aqui, e que nós devemos amar os outros, uns aos outros, de forma ardente, profunda, né? Inflamante. Então, nós devemos amar uns aos outros. E o amor, ele precede, assim. Nós vemos aqui que até na colocação bíblica aqui, os capítulos de 1 Coríntios que trata sobre isso, nós vemos 1 Coríntios capítulo de número 12, que Paulo apresenta os dons espirituais. E no capítulo 14 e no capítulo 13, ele fala como deve ser usado esses dons espirituais. Mas o como aqui está mais propriamente voltado com o amor, que é o capítulo de número 13. Se fala de uma maneira suprema. O dom do amor jamais deve ficar para trás, jamais deve ser esquecido, porque é algo que vai perpassar esse tempo, vai chegar na eternidade. Então, a gente até sabe que, já, quase que dando uma pincelada já no próximo assunto, ou do próximo bloco, que os dons, eles se limitam aqui. Eles se limitam a esse tempo, a essa terra. O fruto, não. O amor aqui, ele vai estar na eternidade. Então, só evidenciando isso, que nós, na condição de despenseiros, além de ser sóbrio, além de ser vigilante, nós devemos manifestar isso com amor. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele incentiva os irmãos a buscar. Primeiro, o bom despenseiro, ele procura ser conhecedor, ou seja, não ignorante, porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, versículo 1, quanto aos dons, quero que não sejais ignorante. Se você vai manusear uma arma, se você vai manusear um instrumento, uma ferramenta, qualquer que seja, primeiro você tem que conhecer. O resultado exitoso, como falou o pastor Marcos, o êxito que você terá nisso vai depender da sua capacidade de manuseio. Você tem que conhecer aquilo que você vai manusear. É por isso que ele fala que não quer que sejamos ignorantes. Há um outro verbo também evidenciado no mesmo capítulo de 1 Coríntios 12, é o versículo de número 31, ele quer que nós busquemos. E ainda no versículo 31 ele fala sobre zelo, zelar dos dons. Então você tem que manifestar um zelo daquilo que você, sobre aquilo que está debaixo da tua responsabilidade. Nós vemos lá em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, pastor Marcos, evangelista Wallace, nos fala sobre pelo menos 3 tipos de servos. E a palavra aqui, mais propriamente, é mordomo, é despenseiro, é oikonomos, né? Como é citado no grego, aquele que gerencia uma casa ou os bens de uma casa. E a ideia aqui de Lucas capítulo 12, a partir do versículo 42, está diretamente ligada ou linkada também com lá em Mateus capítulo 25, quando o Senhor nos fala sobre a parábola dos talentos. A ideia aqui é que há um Senhor que possui bens valiosos, coisas preciosíssimas, ele vai se ausentar, ele vai viajar e ele vai deixar na responsabilidade de alguém da sua confiança ali. Portanto, os despenseiros de Deus, como nos fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, são pessoas de confiança do nosso Deus. Nós somos, na condição de ministros de Deus, nós somos homens de confiança do Senhor. E aquele Senhor, ele vai se ausentar. E ele deixa ali aqueles servos, deixa aqueles mordomos na responsabilidade. A palavra de Deus nos diz que, versículo 42, e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente,
a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração. Aí, versículo 43 vem falar aqui de um tipo de servo, aquele que se comporta da maneira diligente, da maneira alinhada à vontade do seu Senhor. Nos fala, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, quando retornar, quando regressar, achá-lo fazendo assim. Existe ainda dois tipos de servos aqui, que é aquele que sabe qual é a vontade do seu Senhor e não faz, e o mordomo que não sabe qual é a vontade do seu Senhor por não buscar conhecer. Por isso que Paulo diz que não quer que nós sejamos ignorantes. O servo tem que conhecer. E quando se fala de fazer a vontade do Senhor aqui, no que diz respeito a como proceder diante das atividades que estão na sua responsabilidade, está se falando do bom servo, do bom mordomo, do bom despenseiro, ou daquele que serve bem. Isso aqui, essa lição de hoje está diretamente ou intensamente linkada com a da semana passada, que é de servir, que é da diaconia. Então, se fala do servo, do bom despenseiro. Eu quero finalizar agora, neste momento, dizendo o seguinte: seja um bom servo, sirva bem, seja um bom despenseiro dos mistérios de Deus, porque você vai ver que vale a pena ser um bom mordomo na casa do Senhor nosso Deus. Maravilha, é verdade. Aprendemos então aí, queridos irmãos, que não basta receber o dom de Deus, é preciso zelar por esse dom, cuidar, buscar o aperfeiçoamento, né? E quando nós lemos lá em Romanos 12, pastor Elias, me parece que Paulo está exatamente orientando nesse sentido, quando ele diz assim: aquele que presida com cuidado, aquele que ensina, se dedique ao ensino. Ele vai estimulando a gente a fazer com mais perfeição, com mais cuidado, né, evangelista Wallace? Nos incentiva a buscar mais. É aquela pessoa que recebe um instrumento, como diz o pastor Elias, mas que ele vai buscar o aperfeiçoamento a cada dia e vai zelar por aquele instrumento, tá? Muitas pessoas não tiveram zelo com aquilo que receberam de Deus e perderam. Hoje são vasos que estão encostados, são vasos que estão pelo canto. E se você está assim, meu irmão, nessa condição, você que nos assiste, você é um vaso de Deus. Levante-se, o Senhor quer te usar, o Senhor está com o projeto dele, está em pleno andamento, ele está à procura de trabalhadores, porque a seara é grande e ele quer capacitar você. Então levante-se, sirva ao Senhor com dedicação, que se cumpra na sua vida, na nossa vida, o que está no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Então Deus quer que a gente sirva a Ele com muita alegria, tá bom? Porque Ele pagou um grande preço por nós e nada do que a gente faz aqui vai poder retribuir isso. Mas é o mínimo que nós fazemos, servindo ao Senhor, né, evangelista Wally? Isso mesmo, pastor Marcos. Quando nós analisamos a situação, como o pastor Elis bem já disse agora há pouco, em algumas expressões nós vemos despenseiros, em algumas outras nós vemos a palavra ministros. E para que não paire nenhuma dúvida de que você é servo, nós estudamos aqui em lições anteriores que a palavra ministro está diretamente relacionada ao servir. Essa palavra ministro era empregada para remadores do porão debaixo dos navios, como o pastor Elias bem trouxe já essa historicidade da palavra. Então, para que você tenha noção do que é isso, essa palavra ministro não significa uma situação de status, tal qual despenseiro também não significa status, mas significa, pelo contrário, de que você foi um verdadeiro agraciado e que você tem a responsabilidade para tratar de forma fiel, de forma a bem administrar essa graça que Deus entregou nas suas mãos de presente. Glória a Deus. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica, falando sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Aguardamos por você.